Agora, Gabriel, uma dúvida que todo mundo tem. Qual é a vantagem de se investir em fundo imobiliário e qual é o perfil do investidor que deve investir em fundos imobiliários? Então, a principal vantagem é a renda passiva, né? É o que todo mundo vem com o intuito. É o aluguel entre aspas, né, mensal, que é o dividendo ali que o fundo imobiliário entrega todo mês. Então, por lei, todo fundo imobiliário tem que distribuir pelo menos 95% do lucro como dividendo, né? E isso atrai, e é mensal, né? Então, isso que atrai ali o investidor. E o perfil do investidor realmente tem que ser esse. O investidor que entende o veículo, que sabe que o fundo imobiliário é um veículo de distribuição de renda, né? Então, é uma estratégia até diferente das ações. Por quê? As ações, em geral, distribuem menos dividendo porque reinveste dentro da empresa, né? Com o fundo imobiliário isso não acontece. O dividendo quase todo, ele é distribuído. Então, o fundo imobiliário não tem essa tendência, né, de valorização tão grande quanto das ações, mas o dividendo está ali todo mês na sua conta. Show de bola. Agora, me fala uma coisa. Você investe só em fundos imobiliários ou você tem outros ativos na sua carteira? Então, de 2018 para cá, né, eu decidi mudar um pouco minha estratégia e focar somente em fundos imobiliários. Então, o que eu tinha de ação, vendi, fiquei só com renda fixa, reserva de emergência e fundos imobiliários. Mas assim, né, foi uma estratégia que eu fiz para mim, né? Eu acho que no início, todo investidor tem que ter pelo menos um pouco de contato com cada ativo, né? Um pouco de ações, um pouco de fundos imobiliários, cripto, investimento no exterior, outras coisas, né? Eu acho que para você chegar no momento de você focar realmente em um único ativo, você tem que ter um pouco mais de experiência. Então, eu passei 4 anos investindo em vários ativos diferentes até chegar ao ponto de falar, não, fundos imobiliários é o que eu gosto, é o que atende minhas expectativas e eu vou focar nisso. Entende? Agora, Gabriel, assim, a gente vê muitos influencers ou até, enfim, especialistas ou analistas falando que para você investir em fundos imobiliários, é interessante que você já tenha uma boa grana. Ou você acha que isso não tem nada a ver? O cara pode começar com um pouquinho e ir montando um patrimônio dele aos poucos. O que você pensa sobre isso? Cara, não tem nada a ver mesmo. Porque assim, antigamente, né? Antigamente eu falo coisa de 3, 4 anos atrás, a gente só tinha fundos imobiliários ali que o cara tinha que ter pelo menos 100 a 150 reais para começar, né? E hoje não. Hoje a gente tem fundos imobiliários aí de 10 reais, que realmente são bons fundos imobiliários, né? O pessoal ainda fica com aquele preconceito, fala assim, pô, esse fundo de 10 reais vale a pena mesmo investir? E eu falo que sim, né? Eu, por exemplo, sou cotista de um fundo de 10 reais, né? E há alguns anos, inclusive. Vale a pena sim, eu acho que você tem que começar com o que você tem, né? Independente que seja 10, 50, 1.000, 100 mil reais, comece com o que você tem e com o tempo, né? Logicamente, você vai buscar aumentar suas fontes de renda, investir mais, mas você já vai estar pronto, né? Você já teve contato com o ativo, você já sabe o que procurar. Eu acho que assim, é o mais inteligente a se fazer. Não esperar realmente você ter um poder maior de aporte para começar a investir, mas começar da maneira que você tem, vai estudando aos poucos, vai investindo aos poucos. Quando você tiver mais, você aporta mais. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, né? Você tem uma casa na Faria Lima. Vamos colocar aqui, vamos colocar na realidade, fundos de lajes, né? Que você pode alugar aquele andar comercial. Por exemplo, na Faria Lima, você passa lá, é uma das avenidas, se eu não me engano, com o metro quadrado mais caro do Brasil. Sim. Então, pô, não vai acabar ali aqueles prédios maravilhosos, não vão deixar de existir. O home office, ok, até acontece, mas acredito que o modelo híbrido chegou para ficar, o cara trabalha em casa, mas trabalha na laje. E aí, Gabriel, você paga assim, 100 reais num fundo híbrido. No fundo de lajes, por exemplo. Pô, caiu para 70, porque vários derreteram, né? O que eu sinto é que as pessoas, ao invés de ficarem felizes em poder... Porque assim, a gente estava até conversando nos bastidores. Imagina o seguinte, você que tá aí. Você pagou 100 reais num fundo de lajes e ele te retorna 10 reais ali por mês de aluguel, tá certo? Ele voltou para 70, porque ficou mais barato, mas ele continua te pagando os mesmos 10. Ou seja, você pode comprar mais cotas desse fundo em desconto e manter a sua renda, aumentar a sua renda de forma mais rápida. Mas eu vejo que as pessoas não enxergam dessa forma, né, Gabriel? Elas ficam... Parece que elas querem comprar na alta e vender na baixa. Você não sente isso? Sim. Quando o fundo imobiliário cai, a primeira coisa que você tem que buscar entender é o porquê caiu, né? Então, assim, aconteceu algo dentro do ativo, o inquilino saiu, teve algum problema com o imóvel, por que caiu? Não aconteceu nada. É uma coisa de mercado que está afetando todos os fundos imobiliários, a bolsa de valores como um todo. Não aconteceu nada dentro daquele ativo. Então, aquilo ali é uma oportunidade clara, né? Só que muitas vezes as pessoas travam pelo psicológico,
né? Fica ali, caiu, eu acho que não vale mais a pena, eu acho que eu vou perder dinheiro com isso. E aí vem muito da questão do porquê que você entrou no fundo imobiliário, né? Se o seu intuito realmente é a renda, então, se você está pagando menos pelo fundo imobiliário ali, que está te trazendo o mesmo dividendo, então o seu dividend yield, né, ele aumenta ali naquele momento. Então, é esse foco. Muita gente, infelizmente, entrou em fundos imobiliários com a cabeça errada, né? E agora que está tudo caindo, ela ou se arrepende e sai, ou ela tem que realmente se conformar realmente ali com o veículo e ver que realmente é um veículo de renda. Senhor, agora, Gabriel, uma pergunta que eu acho muito importante. O que você avalia, quais os pontos principais que você avalia para investir em um fundo imobiliário? Sim, então, a gente primeiro tem que ver qual é o segmento, né? Porque cada tipo de fundo imobiliário a gente avalia de uma maneira diferente. Se for um fundo imobiliário de galpão, se é um de shopping, se é um de papel, aí a gente tem pontos totalmente diferentes. Quando é um fundo de tijolo, como é o caso desses que eu acabei de citar, eu gosto muito de olhar a questão dos imóveis, logicamente, né? Os contratos, ver quanto tempo, se tem vacância, né? Se os imóveis estão vagos, qual é o dividend yield, isso é muito importante. Se o preço também é uma métrica que não dá para ficar de fora, né? Por mais que o fundo imobiliário seja bom, a gente tem que ter um preço teto para pagar ali dentro dele. Então, é basicamente assim que eu avalio um fundo de tijolo. Quando a gente vai falar dos outros segmentos, por exemplo, fundo de papel, né, que são CRIs, que são dívidas imobiliárias, então não é o tijolo propriamente dito ali dentro, a gente tem que olhar muito para o preço, né? Eu acho que é o principal erro que a galera comete, é olhar somente o dividendo, porque esse fundo imobiliário tem uma tendência natural de trazer mais dividendo, né? E paga qualquer preço. Então, eu gosto de utilizar aquela métrica PVP para avaliar o fundo de papel, né? PVPs acima de 20%, 1,2 na verdade, né? Que indica 20% acima do preço, eu já acho caro e eu paro de comprar ali. Então, é uma métrica, para mim, primordial para fundo de papel. E para fundo de tijolo seria um? Para fundo de tijolo, eu gosto de utilizar outras métricas. Por quê? O PVP ele não é tão direto para fundo de tijolo, né? Fundo de papel são dívidas imobiliárias. Então, a gente tem ali uma questão contábil muito certinha. A gente sabe quanto que tem ali de patrimônio, então, se está acima, ele já está sendo negociado acima. Quando a gente vai falar de tijolo, existem outras métricas que devem ser analisadas. Eu gosto de utilizar o modelo de Gordon, né? Que é uma fórmula bem basiquinha, nada demais não, que leva em consideração o risco de toda a operação, e eu gosto de fazer a precificação através dali. Quem tiver interesse, só pesquisar aí no Google, que acha facilmente. Agora, Gabriel, muitas pessoas quando ligam, por exemplo, para mim ou para Carol, inclusive, que não somos especialistas, mas investimos bem pesado em fundos imobiliários, a grande pergunta é: o que vai me dar mais dividendo? Aonde que eu vou ganhar mais dividendo? E a pergunta é essa. Uhum. Então, você fala assim, olha, esse fundo é legal, tal, ele paga ali 11, 12. Não, quero mais. Tem uns que pagam 19, me conta esses aí. O que você acha? Você costuma olhar, putz, o fundo que paga mais dividendos, ele é o melhor para se investir ou às vezes pode ser uma furada? Nem sempre. Nem sempre é o melhor, mas lógico que quando a gente vai investir em fundo imobiliário, a gente quer dividendo, né? Todo mundo tá pelo dividendo, mas a gente tem que, mais uma vez, se você pegar a lista dos 20 fundos imobiliários que mais distribuíram dividendo, com certeza você vai ter muita coisa boa, mas vai ter muita pegadinha ali dentro também. Então, você tem que saber analisar o porquê que aquele fundo imobiliário está trazendo tanto dividendo, né? Então, lógico, os investidores mais arrojados, vamos dizer assim, são aqueles caras que têm... eles querem mais risco, mas querem um retorno maior também. Então, eles estão mais expostos a fundos de papéis, né? Pouco a fundos de tijolo. Então, pode ser um erro muito, muito grande, mas assim, a gente tem muita coisa boa lá dentro também. Então, eu acho que é bom avaliar para você entender de fato o que é bom e o que não é.